Bom dia. Bom dia, Caterina, tudo bem? Nossa. Caterina, Gabriel, Isabela, Vinícius, Mirella, Luara. Oi, amor, acordou? Bom dia. Já? Acordei, tô dando aula. Tá tudo bem? Não. Ainda não, filho. Lucas. Arthur. Amanda. Nossa, certinho. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Parece que vocês estão meio mole hoje. O que aconteceu? É a chuva. Ah, chuva. Hora é calor, hora é chuva. Vocês estão de brincadeira, viu? Calor, ai, o calor. Nossa. Mas estava calor de noite, hein? Acordei um monte de vezes à noite. Muito calor. Até que choveu. Foi bom. Tá gostoso agora. Vamos lá. Vamos ser só nós? Muito bem. Vamos começar. Página, acho que 19. Deixa eu... Isso mesmo. Página 19. Item 12.3. Regra do octeto e do diagrama de Linus-Pauling. Vamos começar. João Vitor. Nossa, que opção de boca. Zero quebrante de mim, não tava... Já deu uma aula hoje, tava normal.
Muito bem. Na última aula, nós estávamos falando sobre os níveis de energia, né? Então, eu mostrei para vocês que existe uma tabela com o máximo de elétrons em cada camada, certo? A regra do octeto é a regra de que, para os elétrons compartilhar, para um elemento se ligar a outro elemento, eles precisam ficar estáveis. Eles precisam, vamos dizer assim, alcançar essa estabilidade. E para alcançar essa estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons na última camada, na camada de valência, quando eles estão compartilhando. Então, vamos supor que tem um elétron, um elemento químico que na última camada dele, na camada de valência, ele tem 7 elétrons. E o outro elemento químico tem 1 elétron. Eles vão compartilhar elétrons, certo? Esse 7 vai juntar com esse 1, vai dar 8, e aí esses elétrons, eles se ligam, eles acabam compartilhando esses elétrons, né? Um ajuda o outro, e aí conforme eles compartilham esses elétrons, tem o que a gente chama, né, de estabilidade da regra do octeto, que é 8 elétrons. Depois vocês vão ver no próximo bimestre, aí é a parte que o Miguel vai dar para vocês, vocês vão perceber que quando o elétron doa, ele está doando, então ele fica com elétrons positivos. Quando não elétrons positivos, ele fica com uma saldo positivo, porque ele está doando. Quando o outro elétron recebe, aquele que está recebendo, ele fica com a carga elétrica, ele fica devendo, porque ele está recebendo, então ele, como se ele pegasse emprestado. Então, existe um nome para essas coisas. Tem os cátions, os ânions, e, consequentemente, vocês vão ver que o nome disso são íons, né? Os íons, os átomos, eles vão passando de um lugar para o outro. Mas isso no próximo bimestre agora, a hora que vocês forem entender o que é um sal, o que é uma base, o que é um ácido, né? A hora que juntam elementos, formam as ligações químicas, e aí vocês vão entender melhor isso daí que eu tô falando agora. O que é importante vocês saberem agora é que existe aquelas camadas, ok? Camada K, L, M, N, O, P e Q. Esses são o máximo de camadas que um elétron pode ter, que um elemento químico pode ter. E aí eu já falei para vocês, a gente conversou já sobre isso. E eu falei para vocês que cada uma dessas camadas tem aqui, ó, para cada camada um número de elétrons, que é o que a gente chama, de máximo. Então, na camada K, o máximo de elétrons que ela pode suportar são 2. Na camada L, o máximo de elétrons que ela suporta são 8. Na camada M, 18, N, 32, O, 32, P, 18, Q, 8. Isso é o máximo que cada camada vai suportar de elétrons, o máximo, tá? Mas nós sabemos que com essa quantidade de elétrons aqui, nessa camada, e se ele estiver falando de última camada, ele não vai conseguir se ligar a ninguém, por conta da regra do octeto. Então, Linus Pauling foi um cientista extremamente importante, ele era um inglês, e ele estudando os elétrons, ele percebeu que em cada camada, além da camada que ele deu o nome de nível, então você tem o nível K, L, M, isso aqui são níveis. Então, o elétron pode ter, no máximo, 7 níveis, certo? E ele disse assim, que para cada nível, esse elétron poderia ter subníveis. Como assim? É como se eu tivesse uma subdivisão. Sabe quando a gente estuda a classificação biológica? E aí a gente estuda assim, reino, filo, classe, ordem, família, gênero. Ele não vai se subdividindo? É mais ou menos isso que acontece na camada. Então, como que ele
conforme ele foi estudando, ele foi criando o que a gente chama de diagrama. Esse diagrama é o diagrama que Linus Pauling criou para que nós, para ficar mais fácil para a gente na hora da subdivisão, né? Mas ele conseguiu criar como se fosse uma regra mesmo, né? E ele deixou pronto para a gente, ok? E a gente vai ver como é que funciona esse diagrama, como que a gente usa esse diagrama e como se comporta esses subníveis que ele disse que existe, certo? Então, eu vou apagar o que está na lousa, porque eu já fiz com o outro nono ano, mas agora eu vou construir com vocês. Então, vamos lá. Opa! Barulhinho técnico. Vamos partir do início, tá? Vou fazer de azul, que a caneta vermelha não fica muito boa. Então, nós temos a camada K, camada L, M, N, O, P e Q. Isso é o máximo de camadas que tem. Tem que fazer retinho, senão depois não dá certo. Certo? Esses são o máximo de camadas que os elementos químicos podem ter. Aí vai depender do elemento químico, né? Então, ele disse assim, que na camada K, a camada K é a camada de número 1. A camada L é a camada de número 2. A camada M é a 3. A camada N é a 4. O, 5. P, 6. Q, 7. É o número de camadas. A luz está bem em cima. Deixa eu apagar esse canto escuro. Certo? Muito bem. Aí Linus Pauling disse assim, que na camada, no primeiro, em todas as camadas, ele existe um subnível, né? Então, ele fez assim, ó. Aqui está a camada K. Aqui está a camada L. Aqui está a camada M. Aí Linus Pauling disse assim, que na primeira camada, eles têm, além da camada, tem um subnível. E ele chamou esse subnível de S. Então, entre a camada K e L, tem mais uma camadinha aqui, um subnível, uma subdivisão dessa camada. Tudo bem? Na camada L, além dele ter um subnível, que ele chamou de S, ele tem mais um subnível e ele deu o nome desse subnível de P. Certo? Então, olha só, na primeira camada, entre a primeira e a segunda camada, tem um subnível. Entre a segunda e a terceira camada, tem 2 subníveis. E aí vocês vão ver que entre a M e N vão ter 3 subníveis e assim sucessivamente. E ele foi criando esse diagrama, certo? E aí nós vamos ver como é que ele fez isso. Então, vamos lá. Então, é muito simples. Aí na apostila de vocês, na página 20, tem ele aí, ó. Então, olha só que interessante. No primeiro, deixa eu ver se a lousa tá certinho. Isso. A
Aqui tem as camadas, o número de camadas. O primeiro subnível, então, todo mundo tem, ele chamou de S. Então, todas as camadas vão ter o primeiro subnível, todas elas. Nenhuma delas vai deixar de existir esse subnível. E todas elas têm 2 elétrons nesse subnível. 2, tá? Ok? Olhando naquela tabela que nós vimos na aula passada, quantos elétrons pode ter na camada K? Quantos? Qual é o máximo de elétrons na camada K? Fala para mim. Olha lá naquela tabelinha que vocês viram na aula passada. 2. Qual é o máximo de elétrons? Liga o microfone, Mi. 2. 2. Muito bem. Se na camada K eu só posso ter, no máximo, 2 elétrons, e eu já tenho 2 elétrons aqui, então significa que na camada K eu só tenho um subnível, porque eu já tenho 2 elétrons. Morreu o assunto. Na camada L, eu vou ter quantos elétrons no máximo aqui? Quantos vão ser? De acordo com aquela tabela. Vamos, gente, participar da aula? Bora! Abre seus microfones, bora falar. Vamos? 8. 8, muito bem, Mi. Continua para mim. Na camada M, quanto que vai ter? 18. 18. Na N, 32. 32. Na O, 32. na P 18. e na Q, 8. muito bem. Então, se na segunda camada eu posso ter 8, e eu estou com o primeiro subnível aqui com 2, ainda tem subnível faltando, porque tem que dar 8. Então, na segunda camada, eu não vou ter só um subnível, eu vou ter mais um subnível. E aí, Linus Paulo chamou o segundo subnível de subnível P. Então, na camada M, que é a terceira camada, também tem subnível P. Na camada M, também, que é a quarta camada, também tem subnível P. Na quinta camada, também tem subnível P. Na sexta, também tem. E na sétima camada, também tem. E Linus Paulo disse que na camada P, no subnível P, existe 6 elétrons. É o máximo, tá? Esse é o máximo. Ah, vai ter elétrons que vai ter 5? Vai, a gente vai ver daqui a pouco. Então, na segunda camada tem 6. Se a gente juntar, ó, 6 mais 2, vai dar 8. Se eu juntar 6 mais 2, vai dar 8 de novo. Eu preciso de 18. Então, eu tenho que ter aqui, no caso, mais um subnível. E o próximo subnível, Linus Paulo chamou esse subnível de D. E nesse último subnível, desse aqui, o máximo nesse subnível é 10. Agora dá, ó, 6 mais 2, 10. 6 mais 2, 8. Mais 10, 18. Aqui eu preciso de 32. Então, com certeza, ele tem mais um subnível. Aqui, 32 de novo, também preciso do subnível D. Ok? E aqui é 18. 6, 7, 8 também vai ter o... Desculpa. Aqui é o número de camadas. 5. Camada 6 também vai ter
o subnível D. E todos esses subníveis têm, no máximo, 10 elétrons. Tudo bem? Então, se eu somar aqui, ó, 10, 6, 7, 8, com 10, 18. Deu. Então, aqui na camada M, não tem mais nenhum outro subnível. Mas na camada N, você somando vai dar 18, eu preciso de 32. Então, significa que na quarta camada eu tenho mais um subnível. E aí ele chamou isso de F. E no subnível F, o máximo de elétrons que pode ter são 14. Percebe-se que aqui, ó, eles vão ficar iguais, porque eles têm o mesmo número de elétrons. Então, aqui também o máximo 14. Se eu somar, ó, 6 com, aqui dá 8, com 10, 18. 18 mais 14, 32. Se eu somar os elétrons, também vai dar 32. Aqui, ó, gente, 10 com 6, né? 16 com 2, 18. Já deu. Então, ele vai ter mais um subnível aqui? Não, já deu 18. E 8 aqui, ó. 2 com 6, já deu 8. Tá pronto o diagrama de Linus Pauling. Então, foi isso que ele fez. Ele foi distribuindo as camadas, que ele chamou de nível. Para cada camada existe subníveis. Então, na camada K eu tenho um subnível. Na camada L eu tenho 2. Na camada M ela é dividida em 3 subníveis. Na camada N e O ela é dividida em 4 subníveis. Na camada P ela tem 3 subníveis. E na camada Q ela tem 2 subníveis. Então, ele criou o diagrama de Linus Pauling, observando quantos elétrons tinham em cada nível, porém, esses elétrons, eles estavam sendo distribuídos em subníveis. E ele deu o nome desses subníveis de S, P, D e F. Tudo bem? Foi isso que Linus Pauling fez. Por que ele fez isso? Porque no momento em que os elétrons estão sendo compartilhados, vocês vão perceber que ele precisa de uma nova distribuição eletrônica. Então, na hora da distribuição eletrônica, você não vai usar só a camada agora. Além da camada, você vai ter que observar os subníveis. Então, por exemplo, no primeiro exercício aí, página 21. Faça a distribuição eletrônica pelo diagrama de Pauling pelos seguintes elementos químicos. F9. Quem é o F9? F9. Significa que o flúor tem 9 elementos, 9 elétrons. Como vai ser feita essa distribuição? Você começa no nível aqui, ó. Aí ele usou uma flechinha para isso. Começa no primeiro, sempre. Tá? Então, o primeirão aqui, ele tem um S2. Aí volta na camada K. Saiu da K, vai na L. Camada L aqui, seguindo a flecha, você tem 2 S2. Tem mais alguém aqui na mesma linha? Ó, não tem. Vem para o próximo. 2P6. Vamos já somar para ver quantos elétrons tem mais ou menos? Ó. 2 mais 2 deu 4, né? Com mais 6 vai dar 10. Eu quero 9. Então, o que eu faço lá? O que eu faço? 1S2, 2S2, 2P. Eu tiro um elétron. Então, de 6 elétrons que ele pode ter, que é o máximo, ele vai ficar com 5.
5, 6, 7, 8, 9. 9 elétrons. Essa é a distribuição eletrônica usando o diagrama de Linus-Pauling. Entenderam? Sim? Não? Talvez? Mais ou menos? Sim. Sim? Muito bem. Então, vamos fazer o segundo? Letra B. Quem é a letra B? A letra B é o 10. Ah, isso ficou fácil, né? Por que ficou fácil? Porque é a mesma distribuição, né? Ó. Ne10. 1s2, 2s2, 2p6. Se eu juntar 6 com 2 com 2, vai dar 10. Essa é a distribuição eletrônica de Linus-Pauling do neônio. Acabou. Certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a distribuição de todos eles, tá? Continuando aí. O próximo é P15. Muito bem, então vamos lá. Vocês vão fazer para mim, hein? Quero ouvir. Vamos lá. Começa aqui. 1s2. Depois. Volta aqui. 2s2. Tem mais alguém na flechinha? Não. Volta para cá. 2p6. 2p6. Quem vem depois? Ó. 3s2. 3s2. Vamos contar. Tem que dar 15, hein? 2, 4, 10. 2, 4, 10, 12. Eu quero 15. Então, não deu ainda. Eu volto aqui. Então, eu parei no 3s2. Então, eu fiz, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Agora, eu volto na próxima aqui, no próximo subnível, vai ser aqui, ó. 3p6. 2, 4, 10, 11, 12. Com mais 6, passou. Eu quero 15. Quantos elétrons vai ficar aqui, então? Eu tiro 6 e coloco, ó. Cadê o meu nono C? Então, quer dizer que os outros não aparecem, ninguém fala. Só a Mirella, vou dar um coro em vocês amanhã. Abre essa boca, gente. Vocês estão dormindo? Meu Deus do céu. Professora, olha, eu vou falar bem a verdade pra você. Eu dormi na aula anterior, então, tipo assim, eu acabei de acordar. Eu tô cabeça só pra entender o que você tá falando. Mas não vai entender nada só olhando. Tem que tentar, tem que olhar, tem que observar, tem que interagir. Só eu falar, vocês não vão. Na hora que forem fazer sozinhos, vão fazer o quê? Você tá entendendo o que eu tô falando? Aqui? Você tá aí de corpo presente, não adianta, gente. Tem que interagir, tem que falar. Senão fica difícil, né? Isso daqui é química. Química. A hora que chegar no ensino médio, a noção básica vocês têm que ter. Chegar lá sem noção nenhuma de que é isso aqui, que é distribuição eletrônica, que é nível, que é subnível, onde que cada um tem, como que eles chamam. A hora que o Miguel for dar aula, no primeiro módulo lá, do quarto bimestre, ele vai perguntar disso daqui para vocês. Ele vai perguntar a distribuição eletrônica. Ele vai falar, ele vai lembrar vocês de número de prótons, elétrons, nêutrons, camadas, níveis, subníveis. Ele vai perguntar. E aí vocês vão falar o quê?
A professora não deu? Eu dou um coro em vocês. Uma coisa vai puxar a outra. Ela é uma sequência. Ele não vai voltar nisso daqui. Isso aqui já foi. Vocês precisam estudar. Vocês precisam fazer. Vocês precisam interagir, né? Então, assim, o nono C não se resume em 1, 2 alunos, não. Todos vocês são muito bons. Então, não é porque fulano e ciclano não tá na aula hoje que eu vou ficar sozinha? Oxi, cadê o resto dos alunos? Vamos lá. Vocês são muito bons. Vocês são muito melhores do que vocês possam imaginar. Então, assim, eu não tô entendendo. Nunca percebi nada além disso, porque tem sempre gente participando. Mas os alunos que participam sempre da aula não estão aqui hoje. E aí, eu falo sozinha? Não, não. Vamos lá, vamos estudar. Certo? Distribuição eletrônica. Linus Pauling não é fácil, assim, tem que entender. Se vocês não entenderem como ele fez esse diagrama, como que ele funciona, a hora que o Miguel for dar ligação química, começar a fazer balanceamento de equação com vocês, vocês vão ter que achar quem é o ânions, quem é o cátions, quem é o íons, quem doa para quem recebe de quem, qual a camada de valência, como essas camadas estão distribuídas. Aí ele não vai ensinar isso para vocês. Ele vai tocar dali para frente. Então fique esperto, hein? Esperto, o Miguel, professor de ensino médio, ele toca para frente, ele não fica voltando não, hein? Presta atenção, toma cuidado, tá? 2, 4, 10, 11, 12. Para chegar no 15, faltam 3. Então, todas as vezes que vocês contarem o número de elétrons, tem que dar um número de elétrons aqui. E aí você vai usando a distribuição do diagrama de Linus Pauling para fazer, né? Então, assim, eu não entendi como que você fez isso, como que ele fez esse diagrama. Então, não dá para ver tudo de novo. Tem aluno chegando agora na aula. Então, assim, vocês vão ter que olhar a aula gravada lá, para observar como é que foi feito isso aqui. Se não lembra das distribuições dos níveis, olha a aula gravada da aula passada. Não dá para vocês deixarem para lá, tá? Física, química, matemática, gente, é continuidade. É uma coisa vai aumentando, vai só somando. O professor, ele precisa da base, ele precisa do que vem antes ali. Ele pode até dar umas voltadas de vez em quando, só que se vocês não saberem a essência ali, fica difícil. Eu não sei, que tipo, biologia já é temas mais separados, né? Assim, então, independente de um ano ou outro, dá para ir. Mas física, química e matemática não rola. É uma sequência. Por isso que as exatas, elas têm assim, os alunos têm tanta dificuldade nelas, né? Porque muitos alunos têm muita dificuldade nas exatas, porque é uma sequência. A hora que o aluno perde a sequência, ele perde o que ele está fazendo, e aí ele, dali por diante, ele já não entende mais nada que está acontecendo. E aí, para ele entender alguma coisa, ele tem que voltar. E muitas vezes o professor não volta, e aí ele fica perdido, tá? Então, as setinhas que eu estou colocando ali no diagrama, elas já estão aqui, ó. Então, quando vocês vão fazer a distribuição, tem que começar aqui na primeira setinha. Ó, 1S2. Tem mais alguma coisa na setinha azul? Não tem. Então, vai para a setinha marronzinha, 2S2. Não tem mais nada? Vai para a próxima setinha. Depois vai para a próxima. Sempre nesse sentido, ó. Sempre. Aqui ele pede a distribuição do 74. Então, vocês têm que fazer até chegar o 74. Se vocês somarem esse numerinho que está elevado aqui, é o número de elétrons. Então, se você somar 2, mais 2, mais 6, mais 2, mais 6, mais 2, mais 10, você somar todos esses numerinhos, vai dar 74. Qual é a distribuição? Ele foi fazendo, ó. 1S2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, volta para lá. 3d10, 4p6, 5s2, sempre nessa ordem, até chegar o número atômico. Por que número atômico? Porque o número atômico é a mesma coisa que o número de elétrons. Então, a distribuição, né, dos elétrons que nós estamos fazendo, então é só fazer a distribuição eletrônica. Vai ter exercício que vai pedir para vocês a camada, o número de elétrons da camada e os subníveis. Então, na primeira camada, ela tem 2 elétrons e o subnível é 1s2. Na segunda camada, tem 8 elétrons, L igual a 8. 2s2, 2p6, subníveis. E aí ele foi colocando o nível e o subnível, o nível e o subnível, o nível e o subnível, e assim sucessivamente. Então, vai ter exercício que vai pedir o número total de elétrons por camada, e aí você vai fazendo dessa forma. E a última camada, que é a camada de valência, né? Você sempre vai olhar aqui, ó, no último. Então, na última camada de valência do 74, ele tem quantos elétrons? 2 elétrons. Ok? Acabou. Então, aqui nós fizemos até o 15. Vocês têm que fazer até o 28. Depois até o 56. Vocês vão fazendo a distribuição, né? Aqui nesse exercício 2, ele deu os números atômicos e deu algumas configurações. Como é que eu sei de quem é quem a configuração? É só somar os elétrons, ó. 2 mais 2 mais 6. Então, dá 4 com 6 dá 10. Quem é o número atômico 10? É esse aqui. Então, a configuração de número 1 é do neônio. A configuração do número 2, 2, 4, 10, 11, 12. A configuração do item 2 é do magnésio. A configuração 3, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A configuração 3 é do cloro. E a configuração 4 é de quem? Ah, sobrou o K aqui, é 19. Será? 2, 4, 10, 11, 12, deu 18. Tem alguém aqui com 18? Não tem. Então, essa configuração não é de ninguém. Não é de nenhum desses aqui. Então, ela está aqui como bode expiatório. Cuidado, hein? Quais as configurações apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência? É só olhar, ó. O 1 na última camada tem 6. O 2 na última camada tem 2. O 3 na última camada tem 5 elétrons. E o 4 na última camada tem 6 elétrons. Então, quem tem o mesmo número de elétrons na camada de valência é a configuração 1 e a 4. Que a 4 tem aqui, ó, 6 aqui, e a 1 tem 6 aqui. Independente de quantos subníveis tem, eu vou olhar sempre o último, porque eu quero a camada de valência. A camada de valência é a última camada. Um átomo apresenta configuração eletrônica igual a essa daqui para o último nível. Qual é o número atômico? Vocês têm que pegar o diagrama até chegar no que ele pediu aqui, que é 3p6. 3p6, até chegar aqui, ó. Vocês têm que fazer a distribuição normal. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Para nele, tá? Então, é só fazer a distribuição. Fez a distribuição? Conta o número de elétrons. 2 com mais 2, 4. Com mais 6 dá 10. 11, 12. Com 6, 18.
Então, esse átomo aqui tem o número atômico 18. Então, conta os elétrons que você descobre quem é ele. Mesma coisa aqui. Qual é o número atômico desse elemento químico com essa configuração? 1s2, já começou certinho. Então, ó, 2, 4, 10, 11, 12, 12 com 6, 18, 19, 20, 20 com 5, 25. Então, esse aqui é o número atômico de 25. Letra B. Quantos elétrons ele tem na última camada? Aqui está errado, não é 2. A última camada ele vai ter 5 elétrons, que está errado. E aqui, esses dois, ele pede para vocês fazerem a distribuição eletrônica nos elementos químicos de número 27 e 54. Então, vocês vão fazer a distribuição até chegar no 27 e até chegar no 54. Porém, ele não só quer o subnível, ele quer o nível também. Então, ó, K, 1s2, L, todos os subníveis. M, os 3 subníveis. N, e assim sucessivamente. Então, você vai fazer os 5 e 6 usando o diagrama de Linus-Pauling. Tá bom? Então, é isso. Lá nos exercícios do Moodle, tem aqui tarefa para vocês fazerem. E lá nos exercícios do Moodle, vocês têm exercícios para a utilização do diagrama de Linus-Pauling. Então, vocês vão ter que... As perguntas são muito parecidas com as que estão aí nessas atividades agora é sua vez. Então, tem que fazer a distribuição por níveis, tá? Bem direitinho. Tomem cuidado para não errar. Errar um numerinho, um elétron a mais ou um elétron a menos, eu gero um outro número atômico. E aí o exercício fica extremamente errado, né? Então, por isso a química, ela é uma matéria exata. Porque qualquer número que você errar, ela vai estar tudo errado. Não tem um meio certo. Não existe uma meia coisa, não. Ou tá certo ou tá errado. Então, não tem como vocês... Numa prova, por exemplo, se tivesse uma distribuição eletrônica, um numerinho que você erra, um elétron que você deixa de colocar na distribuição, fica errado, tá? Então, presta bastante atenção na hora de fazer os exercícios, tomem cuidado, tá? E por hoje era só isso, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Façam os exercícios, pessoal. Não deixa passar, não. Senão depois vocês vão ter um pouco de dificuldade, tá bom? Fiquem com Deus, bom dia para vocês, um resto de semana maravilhoso e até semana que vem, se Deus quiser. Valeu? Beijo! Tchau, professora. Tchau, Sora. Obrigada. Tchau!